o lado positivo e o lado negativo da agressividade. É sobre isso que o programa Vivências vai falar com você hoje. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. O seu momento aí de terapia, será que a gente pode falar assim? Seu momento da gente conversar sobre questões relacionadas aos nossos comportamentos, saúde mental, nossas emoções, enfim, nosso carro-chefe, né? A nossa forma de lidar com as situações. E eu tenho muito prazer de estar aqui e muito prazer de estar junto com você nesse processo de autoconhecimento e tudo mais. Muito obrigada pela sua participação e sua presença aqui. Eu quero falar com você hoje sobre agressividade. Esses dias eu estava vendo um vídeo e foi um vídeo muito marcante e assim, eu gosto muito de trazer aqui para vocês as coisas que estão acontecendo no momento, né? As coisas que acabam me marcando de alguma forma. E foi um vídeo de uma pessoa que foi extremamente agressiva e chegou a culminar na morte de outra pessoa, assim, de uma forma muito bruta e abrupta, né? Isso me mexeu muito comigo porque linkou um pouco com o que a gente falou na semana passada sobre a força do grupo, né? Essa pessoa que cometeu esse ato, ela não estava sozinha, né? Tinha um grupo, né? Fomentando aquele processo todo que eles estavam. E aí me faz pensar novamente na força do grupo, né? O quanto que os nossos comportamentos eles mudam quando nós estamos sozinhos e quando nós estamos com um grupo. Por isso que é importante estarmos com um grupo saudável e que se conecta com os nossos valores. E depois que eu vi esse vídeo, eu percebi o quanto as pessoas estão mais impulsivas, né? Mais agressivas. E o quanto que a gente precisa olhar para isso e dosar isso na nossa vida. A inteligência emocional nada mais é do que nós reconhecermos as emoções que nós estamos sentindo, né? Os sentimentos, sejam eles sentimentos saudáveis, positivos, como a gente estuda, ou sentimentos inóspitos, negativos, como a gente estuda. A importância de nós reconhecermos o que nós estamos sentindo naquele momento e o que a gente faz com essa emoção. Isso é a base da inteligência emocional, né? Quando você consegue fazer esse processo de reconhecimento e de lidar com aquelas emoções. E eu percebo que as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade de reconhecer as emoções e de lidar com as emoções. Muitas vezes, quando nós estamos desregulados emocionalmente, o que é isso? Quando nós não estamos reconhecendo de verdade as nossas emoções e não estamos contextualizando os nossos sentimentos, a gente acaba tendo comportamentos extremamente voltados somente para a emoção. Então, dependendo do que eu estou sentindo, eu me comporto, sem passar por um filtro de realidade, um filtro de exame de evidência, um filtro de mindfulness, né? Um filtro de calma, respira, vamos ver a melhor maneira para nós lidarmos com essa situação. Esse vídeo me fez pensar o quanto que nós estamos agressivos e impulsivos. E me fez pensar também, trazer para você, que tem o seu lado negativo e tem o seu lado positivo. O seu lado negativo é quando nós temos comportamentos mediante os nossos sentimentos e que são comportamentos inadequados, comportamentos desadaptativos, comportamentos que vão causar um sofrimento, comportamentos que não têm nenhum padrão de resolução de problemas, comportamentos que não vão trazer uma eficácia daquele problema, assim, né? Não vão resolver o problema. Então, quando a gente tem comportamentos assim, a gente está usando a impulsividade e a agressividade de uma forma negativa. Mas, Ana, tem formas positivas da agressividade e da impulsividade?
A etimologia da palavra agressividade são comportamentos hostis, né? Porém, nós temos sim como olhar para a agressividade de uma outra maneira, e eu quero te passar isso para você começar a entender o quanto que a gente pode dosar isso, né, no nosso contexto, no nosso dia a dia. Mas pensando primeiro na agressividade negativa, na impulsividade que traz resultados e consequências ruins para nós, como que a gente lida com isso? O carrinho da montanha-russa, sabe? Então a gente vai subindo aquele carrinho da montanha-russa e uma hora ele desce, né? Que é onde Deus me livre, eu não gosto dessas emoções, assim, de esportes desse nicho, né? E aí o carrinho cai e acontece aquele desespero. Só que o carrinho ele para, né? Não chega uma hora que ele dá uma volta toda e vai e volta e dá looping, mas aí ele para. Então isso que a gente tem que pensar. Quando nós estamos mais nervosos, com as nossas emoções ativadas, nós precisamos pensar que vai passar. Não, a gente não fica ativado para sempre, né? É como a crise de pânico. A gente tem a crise e ela passa. A grande questão é que nós não temos a habilidade de tolerar e esperar passar aquela ativação da nossa emoção. Então, para a gente lidar com a agressividade e a impulsividade, a gente precisa tolerar aquele desconforto das nossas emoções mais ativadas. Vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, você está numa discussão e você quer ganhar naquela discussão e você sabe que não vai levar a lugar nenhum, você não vai conseguir mudar o pensamento, o conceito da outra pessoa. Acabamos de sair da política, né? Acabamos de sair das eleições. Então você não vai conseguir mudar o pensamento da pessoa, é você... Não vou entrar nessa discussão, né? É você esperar aquilo passar, é você esperar aquela necessidade que a gente tem de estar certo e tudo mais passar. E essa é uma habilidade de você conseguir lidar e regular um pouco dessas emoções mais quentes, se é assim que a gente pode dizer, né? Por quê? Porque ela não vai ter um resultado positivo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que escolha suas batalhas e escolha aquelas que você vislumbra um resultado positivo, né? E não entrar numa batalha, aspas, se você não precisa daquele resultado ou se você não vislumbra um resultado. Se você vai pensar A e fulano vai pensar B e não vai mudar. Né? Para que você vai entrar numa batalha dessa? Só para se estressar? Ou então só para dizer eu venci, eu tenho melhores argumentos? Para que a gente faz isso? A gente viu muito isso, né, na disputa aí por algumas cadeiras, né? Muita necessidade de eu estar certo, necessidade de eu vir falar e de eu jogar tudo, né, no ventilador, né? É uma forma muito agressiva de lidar com as coisas e que a gente vê que o resultado não é muito positivo. A gente não tem um resultado positivo quando a gente adota essas posturas. Pelo contrário, a gente acaba perdendo a razão, né? Gritou, errou, não é? Gritou, errou, perdeu a razão. Então, para lidar com situações que eliciam em você a impulsividade e a agressividade, pausa. Dê pausas, de verdade. É muito difícil, né? Dê pausas, distrai, tolera. É muito difícil a gente ter esse tipo de comportamento, mas eu garanto para você, porque a ciência garante que passa, né? Essa necessidade, esse sentimento ativado, ele diminui, a gente não fica ativado sempre, né? Então isso é importante de você saber quando você está assim mais imerso em contextos inóspitos, tá? Mas quando que essa agressividade e essa impulsividade, ela pode ser positiva, já que etimologicamente a agressividade é um comportamento hostil. A gente entende que a agressividade, uma pessoa que tem essa vontade, que tem essa coragem, que tem essa ousadia, que é uma das bases aí do comportamento agressivo e impulsivo, ela consegue nortear essas características comportamentais para coisas boas.
para algo bom. Então, por exemplo, uma pessoa que tem coragem de ir atrás das coisas, que tem coragem de ir atrás dos seus sonhos, que tem coragem de falar em público, né? Que tem coragem de mudar de emprego, de fazer transição de carreira, de terminar um relacionamento que não está dando certo mais, que tem coragem de se posicionar, né? Que tem coragem de, aspas, dar a cara a tapa. Essa pessoa, ela usa dessa característica agressiva, dessa característica mais impulsiva, mais forte, mais quente, talvez para os seus desafios pessoais, né? Talvez para poder se desenvolver, né? A gente costuma dizer que a zona de conforto é confortável demais e ela não nos deixa desenvolver, e muitas vezes a gente precisa de características semelhantes à agressividade para poder sair dessa zona de conforto, porque tem que ter muita coragem para fazer isso. Tem que ter muita coragem para você fazer terapia, por exemplo. Tem que ter muita coragem para você olhar para os seus problemas, olhar para os seus sintomas e dar nome para eles. Tem que ter muita coragem da gente voltar à nossa história e entender que nós somos reflexo de uma história, né? Reflexo talvez de traumas que aconteceram ali no decorrer da nossa infância e adolescência, que a gente não quer mexer, a gente quer deixar ali num quartinho escuro, sabe? Então, a gente consegue pegar essas características de um comportamento mais agressivo, mais impulsivo e trazer para os nossos desafios pessoais, né? Trazer para motivação, trazer para confiança, trazer para coragem, né? Depende muito do quanto que você vai escolher fazer isso, né? É característica nossa. Tem pessoas que são mais passivas, né? Tem muitas pessoas que são passivas. Na verdade, a gente não pode ser nem passivo nem agressivo, a gente precisa ser assertivo, né? Mas tem pessoas que são muito calmas, tranquilas, passivas, e às vezes falta essa volição, né? Essa vontade, essa força mesmo, né? Para conquistar algumas coisas, para fazer algumas transições importantes pessoalmente, profissionalmente. Então, sim, nós podemos pensar e entender a agressividade e a impulsividade como uma característica positiva se a gente olha para esse lado, né? E não só olhar para o lado negativo. Qual que é a diferença, Ana? É o comportamento final. Se o comportamento que você tem diante desses impulsos ou então dessa vontade, então dessa força, são comportamentos saudáveis, são decisões saudáveis. O que são decisões saudáveis, já que nós somos indivíduos individualmente separados, né? O que é saudável para mim talvez não seja saudável para o outro. Nós estamos dentro de uma cultura, né? Então a gente precisa olhar o ser humano dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, onde ditam sim normas e regras sociais, né? Então a gente tem vários norteadores do que é dentro de um grande contexto de saúde. Então, se a gente tem um comportamento saudável, a gente pode olhar para uma pessoa que utiliza a agressividade para esse lado positivo, a coragem, sabe? Tem vários provérbios, né, que as pessoas falam, quem tem boca vai a Roma, né? Tem várias coisas que as pessoas acabam utilizando para mostrar, né, e para indicar pessoas que têm essa força, essa agressividade. Mas é interessante porque quando uma pessoa ela tem essa característica mais forte, mais agressiva, mesmo sem medo, ela pode ter os dois caminhos. Então é uma pessoa que talvez precisa perceber e entender em qual lugar que ela está usando essa característica, porque ela pode, de alguma forma, percorrer pelos dois polos, né? Ela pode fazer com que um problema exploda isso nela. E aí ela precisa olhar e falar, calma, precisa olhar para os comportamentos saudáveis. Mas aí um outro problema também faz ela ser proativa, ir lá e resolver, né? Sem medo, sem melindre, vai lá e resolve, pronto. É uma outra forma de colocar a agressividade em ação. Então eu queria que você pensasse sobre isso, que você olhasse aí para você, se você tem essas características, né? Se você tem uma característica assim mais resolutiva, né? E onde você está usando isso? Porque às vezes são características nossas e nós precisamos nortear as nossas características para o bem comum,
né, para saúde, para comportamentos saudáveis, né, para relacionamentos saudáveis. A escolha é nossa, né? Será que eu vou usar isso para entrar numa briga de ego? Ou será que eu vou usar isso para ser corajosa e fazer uma transição de carreira, por exemplo? Será que eu vou usar essa característica para brigar por conta, sei lá, de eleição, candidato? Ou eu vou usar essa característica para conseguir me desenvolver no meu trabalho ou conseguir galgar uma cadeira diferente no meu trabalho? Será que eu vou fazer isso para machucar alguém? Ou será que eu vou fazer isso em prol do meu desenvolvimento? Está na nossa mão, né? Está na nossa mão. E a gente precisa se observar. Ai, Ana, não sou agressivo. Tá tudo bem? Tá tudo bem se você tiver um perfil mais enérgico, mais sanguíneo, como algumas das pessoas do senso comum dizem, né? Mais agressivo. Esse não é o problema. A grande questão é nós reconhecermos as nossas características e entendermos onde nós vamos colocá-las. Nós não somos uma característica, nós somos um completo e um compêndio de características. Nós precisamos nos conhecer as nossas características e dar um prosseguimento e um segmento para elas, para que não aconteça, como eu falei para vocês no início do vídeo que eu vi, né? Eu não sei por que estava acontecendo aquele problema, mas existiu ali uma finitude, né? Existiu ali uma pessoa que acabou tendo consequências muito graves para ambas as pessoas e ambas as famílias. Por quê? Porque muitas vezes agiu impulsivamente e agiu emocionalmente. Precisamos equilibrar razão e emoção, precisamos conhecer as nossas características e norteá-las dentro de um contexto de saúde e um contexto de relacionamentos saudáveis. Espero que tenha feito sentido para você, fez muito sentido para mim, para rever as minhas características e entender onde eu estou colocando cada uma das minhas características, desenvolvendo algumas que precisam ser desenvolvidas e dando uma segurada em outras que ficam aí gritando para estar em todo momento, né? A gente precisa entender onde cabe cada característica da nossa personalidade. Quero te agradecer por estar aqui, mais um episódio do programa Vivências. Quero também te fortalecer a nos dar sugestões de temas. Se você tem alguma dúvida, se você quer falar sobre alguma coisa, entre em contato com a TV, Canal 4 Marília, entre em contato comigo também, @psicóloga Ana Gláucia Lima, que a gente sempre traz aqui assuntos importantes para você, para o seu desenvolvimento e para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Muito importante também, no próximo episódio da semana que vem, eu vou responder perguntas de vocês em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Está bastante em alta, né, o TDAH. Tem muita gente que fala um monte de coisa sobre isso. Então, você tem dúvidas sobre TDAH? Manda para mim no @psicóloga Ana Gláucia Lima. Vou fazer uma caixinha de perguntas ali também, para você me mandar as perguntas e eu respondo aqui todas as suas dúvidas que eu puder responder sobre TDAH, para a gente se desenvolver e aprender um pouquinho sobre esse transtorno do neurodesenvolvimento que tem acometido muitas pessoas e muitas vezes muitas pessoas não sabem o que é e não sabem lidar. E é bastante diferenciado, principalmente em adultos. Então, ficou o recado para você, tá? Eu quero te agradecer e agradecer também nossa apoiadora Via d'Água, que assim está sempre conosco nesses momentos. Se você precisa de água na sua casa, ligue no 14 998 90 6724. O pessoal entrega a água para você na sua casa, no seu comércio, onde você estiver. O pessoal está atendendo pelo WhatsApp, então manda um WhatsApp, já pede para o pessoal já deixar lá anotadinho a sua água, já pede antes, está acabando, você já pede, para o pessoal se organizar e entregar a água no conforto da sua casa, do seu comércio. Um grande beijo para você, fique bem e a gente se vê na próxima semana. Até mais!